Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Com a queda da atividade econômica e ânimo de empresários em baixa, o governo oferece medidas de incentivo com fé que depois da Copa o pessimismo será revertido e as vendas vão crescer. Para falar sobre o humor de empresários e trabalhadores das montadoras de veículos e o nível de confiança, hoje recebemos o economista Luiz Moan, presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente com o ânimo que vocês das montadoras têm expressado nesse 2014, onde anunciam, né, que esperam maior queda na produção e que isso seria a maior queda desde 1998. Bom, mesmo com a prorrogação do IPI reduzido para os veículos, vocês mantêm esse desalento, digamos? Não, na verdade, em realidade, boa noite a todos. A nossa posição é muito clara. Nós tivemos um primeiro semestre bastante difícil neste ano. Nós tivemos um problema com a Argentina, tocante às exportações, e no mercado interno nós tivemos um menor número de dias úteis nesse semestre, em função de feriados e feriados pontos. O que nos leva a uma queda, no caso das vendas, em torno de 7,6% nesse semestre, mas temos a convicção de que no segundo semestre nós vamos recuperar parte da queda. Agora, vão recuperar por quê? Em função da manutenção desse incentivo por parte do governo, em função de que no segundo semestre mesmo, em geral, tem um aquecimento, a coisa do fim de ano, onde aumentam vendas, ou há alguma outra razão especial? Bem, em primeiro lugar, a nossa estimativa de crescimento no segundo semestre em relação ao primeiro semestre é da ordem de 14,3%, um crescimento expressivo, motivado por algumas razões. A primeira delas, a manutenção das alíquotas do IPI nos permitem planejar esse volume de vendas. Caso contrário, nós estaríamos falando numa queda de 11%. Teremos no segundo semestre 8 dias úteis a mais de vendas, o que representa por si só cerca de 7% de um aumento do volume de venda. E temos uma sazonalidade histórica que nos permite projetar vendas no segundo semestre superiores ao do primeiro semestre. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se existe uma relação direta, mas de qualquer forma chama a atenção a frequência dos recalls de várias montadoras. Ou seja, é muita gente que de carro novo é chamado para levar o carro em função de algum defeito que depois aparece. Existe problema no controle de qualidade das montadoras para que aumente a frequência desses recalls e isso pode estar afetando também as vendas por uma perda de confiança, por um temor? Pelo contrário, o nosso entendimento é que o aumento do número de recalls que está acontecendo deriva justamente de uma maior atenção à qualidade. O que as empresas montadoras estão fazendo é detectado uma não conformidade no veículo, muitas vezes causado por parte de peças, no fornecimento de peças, é que nós estamos fazendo recall. Na verdade, nós entendemos isso como uma atitude de extremo respeito ao nosso consumidor. Sempre que uma não conformidade possa implicar numa insegurança ao nosso consumidor, é a nossa obrigação realizarmos recall. O governo ficou preocupado com o desânimo dos empresários em todos os setores, tanto que em vários momentos organizou pacotes para dar um alívio. No caso da indústria automobilística, a redução, o IPI reduzido para os veículos. Mas o ministro Guido Mantega disse que o seu setor tem que começar a andar com as próprias pernas. Como é que o senhor... Que leitura fez dessa declaração do ministro? Não, eu acho que ele tem uma visão correta do mercado, assim como nós também. O que nós temos hoje, na verdade, é a maior carga tributária do mundo sobre veículos, na forma tradicional de se medir, ou seja, do preço final, quanto são
qual é a carga de impostos, nós hoje temos cerca de 40%. Pela forma internacional de se medir, que é o imposto adicionado sobre o preço líquido, a nossa carga tributária chega a 55%. Quer dizer, o senhor está dizendo que o carro no Brasil é mais caro que em outros países pela voracidade do governo? Eu não diria a voracidade, mas pelo sistema tributário implementado. Desses 54% que eu disse carga tributária, cerca de 5,2% são de impostos na cadeia de produção, que eu não consigo compensar adequadamente. Vou dar um exemplo. Quando nós compramos alimentos para servir a alimentação, o almoço, o jantar para os nossos funcionários, os impostos sobre esses alimentos eu não consigo compensar. Então nós temos cerca de 5% que é derivado de um sistema tributário muito difícil, muito burocrático. A última questão. Ao anunciar a prorrogação do IPI reduzido, o governo cobrou uma contrapartida, que é a manutenção do emprego. A indústria automobilística já neste ano demitiu uns 5.500 funcionários, houve o projeto de demissão voluntária. Entretanto, eu vi dados da Força Sindical que em todo o setor da linha automobilística, as demissões, né, elas vão muito longe. O senhor acredita que vai dar para dar essa contrapartida ao governo de manutenção do emprego no segundo semestre? Olha, o compromisso que nós assumimos foi em maio de 2012, quando nós nos comprometemos a manter o nível setorial dos empregos. E assim temos cumprido. Em maio de 2012, nós tínhamos 147 mil pós-trabalhos diretamente ligados às montadoras. No final desse mês de junho, nós ainda temos 151.700 postos de trabalho mantidos. Eu agradeço muito sua entrevista e desejo muito boa sorte. Muito obrigado. Que o seu prognóstico de um segundo semestre melhor se realize, porque isso tem um impacto na economia como um todo. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.